Olá, bom dia a todos. Hoje eu trago mais uma mensagem para você e a pauta de hoje é temer a Deus. Saltou-me aos olhos muito ao ler ali o capítulo 33 e 34 de Salmos, em que o salmista ali aponta bastante e fala, escreveu bastante sobre temer a Deus. E mais do que isso, as consequências de temer a Deus. Talvez você até mesmo diga hoje que teme ao Senhor. Porém, as suas atitudes, os seus atos, ou até mesmo o seu conhecimento sobre quem é Deus e sobre tudo aquilo que Ele quer te ensinar e que Ele fez e faz por você, talvez você desconheça. Talvez você não tenha buscado inteirar-se da palavra de Deus. Talvez você não está meditando, não está lendo. E aí você, consequentemente, não vai entender e não vai saber o que é temer a Deus. Porque na nossa linguagem, nos dias de hoje e nas nossas relações pessoais e interpessoais, nós tememos algumas pessoas, ou pelo seu cargo, ou pelo a sua responsabilidade, nós tememos certas pessoas devido àquilo que elas podem fazer. Por exemplo, nós tememos as leis, não é? Nós temos que cumprir aquelas leis que hoje são estabelecidas pelo nosso Código Penal, pelo nosso Código, enfim, pela Constituição. Nós temos, então, ali uma série de itens a serem cumpridos, a serem respeitados, leis, capítulos, incisos, enfim, tudo aí. Quem conhece mais sobre isso sabe falar melhor. Mas, enfim, nós tememos esta lei, porque pode nos sobrevir consequências ruins, não é? Então, esse é um tipo de temor, é uma coisa mais técnica. Mas temer a Deus vai além disso, ou melhor, talvez não tenha nada a ver com isso, né? Temer a Deus é saber em quem nós estamos nos relacionando, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, como que a nossa vida está na palavra de Deus aqui, porque a nossa vida está aqui na palavra de Deus. Se nós atentarmos para isso, nós vamos ver que os nossos dias estão aqui e a Bíblia Sagrada é este manual para nos ajudar a viver aqui, para nós podermos chegar até o último dia, né, seguindo o Senhor e então ter ali o destino que Ele diz da vida eterna, ou seja, sermos salvos. Para você que talvez não tenha aí tanta leitura da Bíblia, comece a ler, assim você vai compreendendo um pouco mais sobre quem é Deus, o que Ele fez, não é? Sobre a sua palavra, e aí então você vai compreendendo este temor de Deus. O salmista fala lá no capítulo 33, vamos começar, no versículo 18 e 19. Se você tem a sua Bíblia, marque aí, estude, medite, peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender isso, entender mais sobre o temor a Deus. Que muitos de nós, muitas vezes até falamos, né? Eu temo a Deus. Não, eu temo a Deus. Mas temer a Deus não é só falar, é fazer, é agir conforme a sua palavra. Diz assim, versículo 18 e 19, de capítulo 33 de Salmos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte, para conservar vivos na fome. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, ou seja, que os olhos do Senhor venham estar sobre nós. Que nós venhamos, então, temer a Deus. E este temor vai muito além de temor técnico, como nós conhecemos no nosso dia a dia, de temer uma lei, de temer uma repreensão, de temer alguém que pode, que está acima de nós, que pode, então, nos punir sobre coisas que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Capítulo 34, o salmista ainda declara, no versículo 7, 8 e 9, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus, daquele que conhece a Deus, daquele que confia em Deus, daquele que tem ciência dos mandamentos de Deus e os pratica. Diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, a palavra de Deus fala que aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada. Ou seja, tudo vai andar em conformidade. E a falta de nada, muitas vezes, muitas pessoas confundem também com a falta de algo material.
ou falta de algo que os nossos olhos podem ver, visualizar, ou que nossas emoções sentem. A falta aqui que eu quero trazer para vocês é a falta realmente do Espírito Santo em nós. Porque você pode passar, como bem a palavra fala, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas nós, o quê? O Senhor vai estar ali conosco. Né? Naquele momento o Senhor estará ali conosco. Não é? Quantos homens de Deus passaram por situações extremas e hoje ainda passam. Não é? Muitos de nós passam por situações extremíssimas. Se nós aí levarmos até mesmo para quem é julgado, morto, né, por declarar a palavra, por falar, por ler, por ter uma Bíblia, nós vemos aí que há este martírio, essa situação. Mas mesmo na morte, o Senhor encontra alegria. E essa pessoa que morrer fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou, cumprindo aquilo que o Senhor tem guiado, mesmo assim, ela vai ter tudo o que precisa, porque o Senhor vai estar com ela. Então, isso vai mais além das coisas técnicas, das coisas toma lá da cá, das coisas que nós fazemos, das coisas que nós sentimos, e sim da paz, e sim da salvação, e sim da vida eterna. Nós precisamos discernir as coisas espirituais de maneira espiritual. E a palavra de Deus, ela traz sim coisas que não são só aplicadas ao espiritual, mas de certa forma, de maneira geral, em sua predominância, são espirituais. E portanto, nós, enquanto estudantes da palavra, enquanto filhos de Deus, nós temos que estar prontos a ouvir e a compreender, a discernir aquilo que é espiritual, para que então nós possamos sentir isso aqui que a palavra está dizendo, entender, compreender isso que a palavra está nos dizendo. Como que alguém pode encontrar paz sendo morto, sendo perseguido por pregar a palavra? Como? Para nós, se nós formos levar em consideração o raciocínio, se nós formos levar em consideração a nossa consciência, o nosso saber humano, a nossa inteligência, para nós parece até loucura. Mas a própria palavra de Deus fala que isso tudo é loucura aos nossos olhos, né? Mas que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e as coisas loucas foi o que Ele escolheu para confundir as sábias. Então nós temos que buscar compreender tudo isso, buscar compreender o que é esse temor a Deus. E quando nós compreendemos e somos tementes ao Senhor, tem uma série de coisas que nos acompanham, que é o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, nos livra, não temos fome, Ele está ali com a sua misericórdia, nós confiamos nele e Ele está junto de nós. Veja o que diz lá em João, no capítulo 14, versículo 21. Versículo 21 diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então, aquele que ama ao Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos. Então, não é somente temer a Deus, é um temor com amor, é um temor em amor, né? Então, nós tememos ao Senhor sim, porque nós conhecemos Ele, sabemos que Ele é amor, e que este amor sobreveio na nossa vida, e que nós o amamos e praticamos com amor os seus mandamentos, buscamos fazer, não com raiva, não com ira, não com, ai, que chato isso que eu tenho que fazer, ai, agora eu tenho que fazer isso, ai, mas que coisa, não, nós temos que buscar e saber, Ele é Deus, tememos a Ele, e por isso o amamos, porque sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele é Deus que nos trouxe o amor. Mas o amor, como qualquer outra coisa, ele tem os seus limites, ele tem as suas recomendações. Nada no mundo fica sem parâmetro. E o amor de Deus nos trouxe isso nos ensinamentos. Se você ler a palavra, você vai ver sobre esse amor e como tem que proceder. Ele diz que aquele que ama a Ele é aquele que guarda os seus mandamentos. Versículo 21 do capítulo 14 de João. Então, que venhamos amar o Senhor, que venhamos fazer as coisas com amor. A própria palavra fala para nós, tudo que nós vamos fazer, fazemos com amor. Que venhamos buscar fazer isso. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu perfeito, ninguém vai estar aqui ainda perfeito. Só quando for para o Pai, se assim aqui seguir os seus mandamentos, né? Como nós cremos na palavra de Deus, é assim que Ele nos prescreve. Seguimos a palavra de Deus, nos arrependemos daquilo que temos feito de errado, pedir perdão ao Senhor
e continuar buscando a Ele para que Ele venha nos aperfeiçoando dia a dia, até chegar o último dia da gente aqui na terra e então nós possamos estar junto com o Senhor, lá na nossa terra prometida. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Eu paro por aqui, que o que vem de mim não interessa, mas o que vem do Senhor, do Espírito Santo, isso vai te edificar. Isso é que interessa. Então, pegue sua Bíblia, medite nesses versículos e peça para o Espírito Santo revelar mais ao teu coração e falar contigo. Um abraço e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!